Começando mais um episódio Representa Ação, o primeiro e único podcast feito para você, representante comercial, e para todos que movimentam a economia do nosso país, indústria, distribuidores, comércio. Eu sou a Manu Mariz e vou junto com você neste programa repleto de conteúdo. Mas antes eu preciso agradecer às empresas que tornam possível o nosso projeto. Suas Vendas, o aplicativo que todo representante comercial tem que ter na palma da mão. Se você deseja gerenciar melhor os seus clientes, aumentar o seu faturamento e, consequentemente, a sua lucratividade, você precisa testar, conhecer as suas vendas. E é muito simples. Acesse o site suasvendas.com, faça o teste gratuito por 30 dias, isso mesmo, gratuito, por 30 dias. E após ver o resultado na prática, você pode escolher um dos planos com 30% de desconto usando o cupom ACção. Diga cupom ACção para a equipe de vendas do suasvendas.com que eles vão te conceder esse desconto que é exclusivo para quem assiste o nosso podcast. Também quero agradecer a Foods, essa gigante de pães congelados e de diversos produtos de panificadora que a sua distribuidora precisa ter. Se você quer ter um portfólio de produtos para aumentar o faturamento dos seus representantes comerciais, conheça os produtos Foods, super parceiro e gigante em todo o Brasil. Temos também a R Juntos, certificado digital. Para você que precisa de certificado digital, todo representante comercial, pessoa jurídica ou pessoa física, em dado momento tem que utilizar. E olha só um exemplo para vocês. O A1 CNPJ, que em todo lugar custa R$180, R$200, pela nossa parceria com a R Juntos, você vai pagar apenas R$120. É isso mesmo. Entre em contato com a nossa central, 21 971440712, 21 971440712 e saiba como adquirir o seu certificado digital com esse descontaço que só o representante comercial tem. Tem também, gente, a Mais Mineiro Pães de Queijo. É aquele pão de queijo gostoso lá da minha terrinha, de Minas Gerais. Só os mineiros sabem fazer esse pão de queijo, é inesquecível esse sabor. E eles estão com distribuidora no Rio de Janeiro, precisando contratar representante comercial para atuar aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e com certeza você vai ter um produto de excelência, com entrada muito simples no mercado, porque eles têm uma qualidade sensacional, com um preço muito atrativo. E além disso, o comissionamento vale muito a pena para você. Então saiba mais entrando em contato também com a Central do Representação, 21 971440712, Mais Mineiro. Gente, antes de começar o nosso programa de hoje, que tem uma entrevista sensacional, hiper mega motivadora para você que já está há muitos anos na representação comercial e para você que está começando a tua profissão, tenho certeza que você vai ouvir coisas que você ainda não ouviu e precisava ouvir. Então fica aí, dá uma seguradinha aí. Só que eu não posso deixar de agradecer o Wilson Moura, que fez uma cobertura fantástica na FEICOM, nós exibimos no programa passado, e ele também deixou um recadinho para a gente essa semana. Onde você está, senhor Wilson Moura? Acho que eu preciso fazer esse aonde você está de novo. Vamos gravar de novo esse assim, vai. Só esse aonde você está ou tudo de novo? Só isso. Aonde você está, senhor Wilson Moura? Olá, Manu, representa ação. Wilson Moura nas estradas. Manu, tô aqui numa estrada que liga a cidade de Umuarama, que é a minha cidade, ao oeste do Paraná, também a Guaíra, divisa com o Paraguai, né? Por isso que eu tô aqui na frente dessa torre, que o pessoal fala que é a Torre de Paris. Torre de Paris Guai. Ó, piadinha, hein? Valeu. Ó, é o seguinte, tô indo nas estradas, tô indo buscar novidade, vou conversar com representantes comerciais, vou conversar com alguns compradores também, que eu acho que é muito importante a gente estar conversando com esse pessoal que está em contato direto com o representante comercial, trazendo algumas palavras deles a respeito da importância do representante comercial dentro do trabalho na sociedade. Eu acredito que vamos ter grandes relatos de alguns amigos compradores, e encontrando algum representante também, vamos estar conversando. Então, mais uma vez, Wilson Moura nas estradas. E ó, em Paris, mas não é Paris. Estou aqui em Umuarama, no interior do Paraná. Manu, representa a ação!
Sensacional, né? O Wilson Moura sempre irreverente, trazendo essa magia do representante comercial pra gente, que é esse carisma, esse dia a dia. Um super beijo para você, meu amigo. Boa viagem, boa estrada. Deus te abençoe e te guie sempre, tá? E te espero na próxima semana com essas entrevistas maravilhosas. Gente, quem tem uma entrevista sensacional hoje sou eu. E eu não quero apresentar, não. Eu quero que você venha comigo e já dá uma olhadinha quem tem esse conteúdo fantástico para passar aqui para a gente hoje. Seja bem-vindo, meu grande amigo Átila Mendes, representante comercial, palestrante e fundador do movimento Orgulho de Ser Representante. Tudo bem? Tudo ótimo, minha amiga. Manu, massa, maravilhoso. Estar com você em qualquer ambiente é sempre muito bom. Inclusive no ambiente barulhento que eu estou aqui, mas estamos na rua, aqui é vida real e aconteceu ali, um caminhão passou do lado. Tá tudo certo, maravilhoso. Obrigado pelo convite de estar aqui para bater papo com você, tá? Eu que te agradeço, está em loco, está trabalhando. Eu fico mais feliz ainda de encontrar um representante comercial aí, né, no campo dele. Gente, por que eu convidei o Átila para estar aqui com a gente hoje? Porque ele é representante comercial de muito sucesso no nosso querido Ceará, o Nordeste, né, sempre ocupando posições de destaque na representação comercial, e você é um deles. E eu convidei o Átila para ele contar para a gente essa trajetória, porque ele poderia ter escolhido qualquer outra profissão, mas por que a representação comercial, Átila? Manu, na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu tenho 47, já tem 35 anos que eu estou trabalhando, graças a Deus, e espero passar mais alguns anos ainda nessa situação de estar com saúde para trabalhar. Mas antes eu preciso reforçar para todo mundo que a gente precisa celebrar a vida, precisamos comemorar as pequenas e grandes vitórias, precisamos celebrar o fato de estarmos vivos. E eu quero lembrar todo mundo que hoje é dia 24 de abril, é o 24º dia do 4º mês do melhor ano da nossa vida. Se a gente relembrar isso todo dia, amanhã vai ser o 25º, vai ser o melhor dia do 4º mês do melhor ano da nossa vida. Isso é um mantra para todo mundo. Todo dia ter a ação de ter uma sensação de que eu tenho mais a agradecer do que a reclamar. Muito bem. Com 12 anos eu comecei a trabalhar como bancário. E eu trabalhava num banco, que eu comecei em 17 de outubro de 89. Ontem eu estava contando essa história porque, por coincidência, eu fui visitar um cliente que eu atendo e é vizinho a esse local que, eu fui assim, viajei no tempo mesmo. Caramba, que louco isso. 35 anos depois estou aqui. Mas durante essa trajetória, eu fui bancário até os 25 anos, mais ou menos, 22 anos, coisa parecida. Eu decidi sair do banco, não queria mais ser bancário, mas ex-bancário só sabe ser bancário. Quando eu abri os classificados, que era a forma que a gente tinha no passado de descobrir ofertas de emprego ou vagas ou coisa do tipo, existia uma vaga para vendedor. E eu respondi, porque só tinha vaga para vendedor, na verdade. E eu não lembro exatamente em que momento eu me tornei representante comercial, porque a coisa do vendedor e da empresa de representação aconteceu meio que ao mesmo tempo, com outro amigo de sair do banco, também não tinha o que fazer, mas ele tinha uma família que o sustentava, eu não tinha ninguém para me sustentar, eu sustentava a minha família. Eu entrei com ele, ele tinha uma sala, a gente tinha um sofá de napa, um sofazinho marrom, e tinha um aparelho de fax. A gente juntou o dinheiro que tinha, nós compramos um negócio chamado Guia da Indústria, nem sei se existe ainda hoje. Era um negócio, assim, devia pesar uns 5 quilos. A gente batia, não tinha fax, não tinha fax. A gente batia carta na máquina de datilografia, que para algumas pessoas não sabem o que é isso, colocava no correio e mandava para as indústrias pedindo para vender o produto deles. E aí esperava, às vezes, 15, 20, 30 dias, um mês, mais de um mês, para alguém responder e dizer assim, ok, vocês podem vender. A comunicação naquela época, pasmem, galera, funcionava ainda dessa forma. Né? Os que não sabem que isso existe, era assim que funcionava. Eu estou falando lá em 97, 96, mais ou menos por aí. Quanta mudança, hein, Átila? Oh, graças a Deus. Hoje em dia, daqui a pouco, olha a mudança. Vai falar por aqui, vai sair o pedido lá, vai dar tudo certo. E depois, em 97, eu fui trabalhar numa outra empresa e fiquei ainda tentando ser representante, patinando. Não era Átila Mendes Representações ainda, era outra empresa. E eu resolvi entrar num home center para organizar minhas contas, porque eu estava literalmente quebrado. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu vendia o almoço para pagar a janta, vendia a janta para pagar o café. Quantos anos atuando como representante você estava literalmente quebrado? Acho que uns 4 anos ainda, pelo menos, uns 4 anos. Quebrado, mas eu não desistia porque eu queria ser vendedor, eu queria ser representante. Eu fui trabalhar nesse home center e durante 4 anos eu fiquei nesse home center. Para mim foi ótimo, porque eu pude me estruturar financeiramente, paguei todas as minhas contas
E quando eu completei 4 anos, eu agradeci para esse grupo de empresários cearenses, que até então era o maior home center da região, e disse muito obrigado, mas agora eu quero montar a minha empresa, porque vocês já têm a empresa de vocês, eu quero montar a minha. Quando eu decidi sair lá em 2005, perdão, aí sim eu montei a Atila Mendes Representações, registrada no dia 24 de agosto de 2005. Esse ano nós completaremos 20 anos de empresa. Foi assim que começou, assim como começa a maioria de outras empresas, aos trancos e barrancos. No meu caso, eu tive a opção de escolha porque eu escolhi ser uma empresa de representação comercial. Mas eu quero deixar claro uma coisa e registrar para todo mundo lá do passado. Eu não queria uma empresa, eu queria fazer parte de uma empresa. E eu me ofereci, Manu, para muitos colegas representantes da época, me leva para trabalhar contigo. Me leva para trabalhar contigo. Eu não quero abrir empresa. Só me deixa vender. Eu quero ir trabalhar contigo. Me tira daqui. E alguns não me tiraram, porque eu era gerente da maior loja, do maior cliente da maioria deles. Isso podia causar algum desconforto, eu até entendo. E outros simplesmente porque não quiseram me tirar. Tá bom. Para mim, uma frase que é muito clara é: toda dificuldade gera uma oportunidade. A dificuldade de não fazer parte de um grupo gerou a oportunidade de eu abrir a própria empresa. E hoje a gente comemora 20 anos como uma empresa sólida, reta, honesta, ética, que tem valores que você conhece, e quem nos segue também sabe os nossos valores, e um deles, muito importante para mim, é dividir igual a crescer. Foi assim que a gente Você chegou tem até até aqui. uma tatuagem, né? Mostra aí pra Tenho, galera. vou mostrar. Tenho 2 tatuagens que elas se complementam. Uma é dividir é igual a crescer, e a outra vem e faz uma pergunta adicional. Faz sentido para você? Sensacional. Eu adoro isso. Eu adoro essa minha tatuagem. Tatuagem, para mim, ela é muito mais do que riscar a pele. Ela, de fato, para mim, ela comunica muita coisa. E são coisas que eu não preciso falar. As pessoas vão olhar e entender por si só. É Com isso. certeza. 20 anos Eu tenho depois, uma estamos também que eu aqui. gosto muito, que é só vive o propósito quem suporta o processo. Não dá pra, eu acho que não vai dar Opa! para ver aqui, mas também me comunica muito. Mas, meu amigo, voltando Perfeito. aqui para a tua história, para a representação comercial, você que é um cara que inspira milhares de pessoas pelo Brasil, porque além de ser representante comercial, você se tornou palestrante, porque você enxergou, entendeu que o representante comercial, muitas vezes, ele fica preso no conceito, na técnica de venda e esquece de pessoas, esquece de entender como funcionam pessoas, e, inclusive, esquecem de ter aquela inteligência emocional, que foi o que você até falou do mantra logo no início aqui do programa, o mantra que você segue, e que muitas pessoas não têm, não seguem e já começam o dia encontrando dificuldades. E você percebia muito isso, esse peso no mundo das vendas, e decidiu passar o seu conteúdo. Conta, como foi esse ponto da virada? Desde dos 18 anos, mano, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de dividir. De forma muito empírica, nunca de fato intencional. Eu gostava de falar, não é fofocar, era falar, dividir as coisas. Aprender, dividir, ensinar, aprender, dividir, ensinar. Eu sempre tive o sonho de ser um comunicador. Engraçado que no passado eu fui chamado para fazer um teste numa grande emissora de TV. E eu achei que era trote. E não fui. Eu estava em São Paulo nessa época, participando de um evento, e não fui. Olha que louco. Eu podia ser hoje o canal do domingo, né? E eu Com, acabei não indo. com certeza. Mas, enfim, estamos aqui para contar as histórias. Em 2018, eu resolvi criar uma hashtag chamada OSR, Orgulho de Ser Representante. Por quê? Porque o nosso mercado de representação comercial, de um modo geral, ele é muito heterogêneo. Não existe um balizador mínimo, nem acadêmico, nem técnico, para que eu seja representante comercial. Isso, para mim, é fabuloso, é maravilhoso. Quer dizer que todo mundo pode ser representante. Por outro lado, o fato de todo mundo poder ser representante nos coloca num universo muito heterogêneo. Muito. Se o nosso universo fosse mais provocado a dividir, as pessoas mais experientes estariam sempre conversando com as pessoas menos experientes, as pessoas mais éticas estariam conversando com as pessoas que ainda não têm muito claro o conceito da ética. E não é porque fazem por maldade, às vezes fazem por desinformação, às vezes não fazem por ignorância, não é porque eu quero fazer o mal, não é porque eu quero fazer a coisa errada. Em 2018, eu criei a hashtag OSR, Orgulho de Ser Representante, quando não existia ainda o conceito na minha cabeça de dividir igual a crescer, mas existia uma vontade de falar para outros representantes, de ensinar para eles, de aprender com eles, de dizer, cara, eu faço assim, faz assim também. Oh, você faz assim também. Eu tenho 47 anos, Manu, mas eu me sinto um menino de 18.
Eu tenho inveja da meninada de menos de 20, porque eu entro numa sala que tem gente jovem, eu faço assim, ó. Eu quero respirar o ar da jovialidade, eu quero respirar o ar da inovação. Eu vou me matricular esse ano num curso de faculdade, qualquer um que seja, só para estar no mesmo ambiente da meninada abaixo de 20 anos, para entender o que eles falam, o que eles respiram, o que eles conversam, para onde eles saem, o que eles comem, o que eles bebem. Eu quero estar no mesmo ambiente, eu não quero ser o amigo do pai de alguém, eu não quero ser é o pai do meu amigo. Não, 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 eu quero ser o teu colega de sala. Faz sentido para ti? Nossa, muito legal, adorei esse Então, conceito. eu quero estar eu não quero levar uma galera jovem para dentro da minha empresa. Eu quero ir para dentro do mundo que eles vivem, coabitar com eles. Aí disse, cara, que legal, a roupa que vocês estão usando é essa hoje, porque se eu for buscar no meu ciclo de amizades, eu não tenho pessoas abaixo de 20 anos. E eu Não, preciso dessa e galera. você vê que normalmente acontece uma coisa equivocada, né? Acontece muitas vezes a pessoa falar assim: ah, esse daí é muito jovem para mim, eu sou de outro tempo. E as pessoas mais velhas acabam se vangloriando de serem muito experientes, de carregar uma bagagem e não conseguem mergulhar no novo, não conseguem aprender nada com os jovens. Então, gostei muito disso que o Átila traz aqui para a gente hoje. Não tem ninguém que não possa lhe ensinar e ninguém que não possa aprender. A gente só precisa entender o seguinte, cara, minha cabecinha tem que estar aberta, meu coração destravado. Uma receita de bolo, uma criança pode me ensinar, um TikTok. Putz, não sei se podia falar o nome da rede social, mas o TikTok, por exemplo, é uma ferramenta Pode fabulosa de falar. pesquisa. É massa pesquisar notícias. Cara, se você nunca foi no TikTok, pesquisa. Outro dia eu estava em Florianópolis, louco para comer um doce. Aí eu fui no TikTok, onde comer um doce bom em Florianópolis e tal, tal, tal. Foi uma das melhores experiências gastronômicas que eu tive na vida, eu tive a partir do TikTok. Legal, Não dá hein? para você viver. Não, não, eu vou falar para você. Se você não usa, você faz um roteiro de viagem em 5 minutos. Não, eu uso Absurdamente bastante também. importante. É lógico, a gente tem que saber separar, né? Porque às vezes também tem algumas fake news. Outro dia, meu filho estava falando para mim, mãe, você viu que agora tem a Guiana brasileira em Portugal? E aí eu tive que explicar para ele sobre um meme e tudo mais. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem Ah, que não, mas filtrar. isso Mas tem em todo canto. no contexto geral, é muito bom. É ótimo, você vê as comidas, você sente o gosto, você sente, como diz um amigo meu, diz assim, ó, escuta esse cheiro. Você escuta o cheiro das coisas, você diz, o cara quebra uma... É maravilhoso. Então, é uma coisa que está no mundo atual. Se a gente, de fato, entender que o representante comercial, assim como qualquer empresário, ele tem que ter uma empresa longeva, lucrativa, ética, que seja uma empresa preparada para permanecer no mundo quando eu partir, todo mundo olharia para o seu negócio de uma forma diferente. Ontem eu estava conversando com um amigo representante que tem 80 anos de idade, a empresa dele tem 45 anos, ele disse para mim que vai fechar a empresa. Eu quase tive um infarto. Como vai fechar? Tá dando lucro? Tá. Vai fechar por quê? Porque não tem quem tome conta. Como não tem quem tome conta? Pelo amor de Deus, dá para mim, eu tomo conta. Vamos contratar um Cara, gestor profissional. é até triste, né, ouvir uma coisa dessa. Eu também É tenho o muito. senhor Clemente, que você conheceu, né, o senhor Clemente, que é o Francisco Clemente, nosso representante querido, que vai fazer 93 anos este ano. Até hoje ele atua no mercado de EPI de uma forma, óbvio, muito mais restrita do que ele atuava antes, mas ele também tem o mesmo problema e a mesma preocupação, né? Enquanto a gente vê várias histórias de passando a representação de pais para filhos, acontece isso mesmo, de empresas de sucesso e de lucro não ter como dar sequência ali por conta de ninguém assumir. Mas é claro, como o Átila bem disse, existe hoje gestores, enfim. Você precisa aumentar o leque de possibilidades. Quando você sai do leque familiar e você considera uma possibilidade de gestão profissional, não apenas uma situação familiar, seu mundo se abre, sabe assim, você olha e diz, meu Deus, eu estava focado no meu filho, na minha filha, no meu genro. Meu, existe um mundo, tem bilhões de pessoas no mundo que podem te ajudar com isso, não precisa ser necessariamente a linha sucessória natural, hereditária. Pensa em outra coisa. E aí você olha a empresa como empresa. Como nós, Manu, nunca fomos instruídos, e eu volto a falar, não tem base, não tem exigência legal mínima, não tem legal que eu digo, não tem educacional mínima, não tem exigência técnica mínima, todo mundo vira O que o representante. Átila quer dizer, tá, gente? Só para traduzir. Por exemplo, um corretor, ele tem que fazer o mínimo um curso do Cresce, tá? Para ele tirar o Cresce. E a representação comercial não tem isso, embora seja até uma prerrogativa, uma luta,
um contexto que vem se desenvolvendo dentro do sistema Confere Cores, né? Eles têm essa intenção de ter um curso, e isso não para restringir, e sim para habilitar profissionalmente, para instruir profissionalmente, mas hoje não tem. E aí abriu essa oportunidade para todos, e isso é o legal, a parte legal da história, como o Átila está dizendo aqui. É isso aí, mano, muito bem. Aí a gente não pode esperar que as pessoas tenham o mesmo entendimento sobre o que é dito. Hoje, uma pessoa me ligou mais cedo, perguntando se eu fazia mentoria e conversando e tal. Essa pessoa tem mais de 40 anos de empresa. Manu, escuta, mais de 40 anos de empresa. Você sabe o que ela É não uma tem? jornada grande demais, gente, longa demais. Fatura bons dígitos. E você sabe o que ela não tem? Sistema de gerenciamento próprio. E o Suas Vendas é parceiro do seu programa, do Representação. O Suas Vendas é parceiro do Parceiraço. Átila Mendes. Meu amigo Vitor, estamos juntos desde 2011, quando você ainda Estamos. respondia as perguntas. E, cara, ela não tinha, essa pessoa, essa empresa não tinha, 40 anos depois, sistema de gerenciamento. E o meu conselho para as pessoas, não se apavorem com o que vocês não têm, porque tem muita coisa que a gente não tem. Se for entrar nessa vibe de ter que ter tudo que você nunca teve, você não vai ter nada, você vai desesperar. Para, respira. Você está há 40 anos fazendo assim, tudo certo. Vai melhorar, sair do 0 para o 0,1? Vamos do 0 para o 0,1. Então agora você vai ter sistema. Pronto, é as suas vendas, é a sua melhor opção. Depois das suas vendas, você vai melhorar outras coisas e outras coisas, porque você está pensando nos próximos 40, não nos que já passaram. Os que já passaram, já passaram. Tudo certo, você chegou até aqui. Não acha que está errado, não desvalida, não desvaloriza, não invalida o trabalho que você fez. Você fez 40 anos, você está aqui, cara, tá tudo certo. Agora, Deu respira, muito vamos certo, passar né? mais Deu muito 40. certo até aqui. Tá Só que dando até precisa, aqui, né? tá vivo. Isso, mas Sim, mas precisa pegar aí coisa nova que chegou e está precisa. acontecendo. A gente não pode se fechar para isso, né? Não precisa, tem que se abrir. É por isso que tá o dividir para crescer, É isso mesmo. certo? E aí surgiu então o teu movimento Orgulho de Ser Representante, com muito sucesso na internet e por onde você passa no Brasil. E além disso, você ensina nas palestras muitos fundamentos. Eu não vou falar técnicas. O Átila, ele não gosta de, inclusive, ser chamado de treinador. E ele me disse em uma conversa nossa aqui nos bastidores que treinador acompanha e que ele não faz esse processo. O que ele quer é dividir experiências e somar com isso. E nessas experiências que você divide, você inclusive ensina o representante que muitas vezes ele não sabe fazer conta. Tá faltando aí aprender um pouco de fazer conta para ter lucratividade, não é isso? Lucratividade é um valor da nossa empresa. E ele vem acompanhado de mais duas frases. Quem não vende, ajuda a vender. E quando eu falo de lucratividade, eu não estou falando só da representação comercial, estou falando de todo o negócio que você for fazer na vida. Eu estou agora dentro de um home center, de uma grande empresa local, que é um parceiro nosso, onde eu tenho que fazer negócios éticos e lucrativos com ele, ele tem que fazer negócios éticos e lucrativos com o consumidor dele, a indústria que eu represento, que é a minha cliente, a gente chama as nossas indústrias de clientes, eles são nossos Sim, clientes. sim, sim. Assim como, né? Mas esse é um viés que eu não tinha até 2 anos. Eles eram meus parceiros, hoje eles são meus clientes. A gente fez isso depois de um Você teve uma entendimento conversa estratégico. comigo disso há uns 2 anos atrás. Nós falamos sobre isso, onde você passou a entender esses avatares, né, dentro da tua relação comercial e que a indústria ela também é seu cliente e não só o comércio que você atende, mas a indústria É isso aí. também. Né? E aí você passou a ver com outros olhos e desenvolver de outra forma essa relação, que muitas vezes ela parecia até contrária, ela parecia oposta, ela parecia divergir daquilo que do ponto de chegada, né? E muitos representantes enxergam até hoje a indústria como se fosse ou uma parceira apenas ou até uma oponente que trabalha contra os interesses dela com o cliente final. E você entendeu Mas já essa relação? eu fui provocado. Eu busquei uma consultoria, apesar de eu ser especialista em consultoria organizacional, o consultor não faz a consultoria de casa. Médico não se opera. Normalmente Não. ele chama um colega para fazer. Então eu busquei uma consultoria para fazer um planejamento estratégico para a gente há 2 anos e pouquinho. E eu fui provocado, ao invés de fazer um planejamento estratégico, que eles chamam normalmente de PE, a gente fazer um entendimento estratégico, que seria voltar uma página no livro, fazer um entendimento e depois disso a gente evoluir.
Por quê? Porque eu sempre olhei para a empresa como empresa. Eu tenho hoje 12 pessoas dentro da estrutura da Átila Mendes Representações, e uma coisa que eu faço questão de dizer, eu, assim como todo mundo, nós todos usamos crachá. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar uma coisa. Todo mundo na empresa tem o nome Mendes. Então, eu sou Átila Mendes, eu tenho Rutineia Mendes, Lidiane Mendes, Areta Mendes, somos todos Mendes dentro da nossa estrutura, para que o mercado nos perceba como uma única empresa, uma única pessoa. Nós temos unicidade quando a gente comunica. Tudo isso vem de um pensamento inquieto e de estratégias que a gente vai buscar muitas vezes em outros segmentos e canais que estão mais antenados e atualizados do que nós, e eu trago e replico. Porque o meu conceito de dividir para crescer, ele está presente em tudo que eu faço na minha vida, certo? Então, por isso que a gente faz hoje o trabalho de participar das palestras, de participar de convenções, o que é extremamente engrandecedor para mim como pessoa, como profissional, fazer parte da vida e ouvir relatos de muitos representantes, homens e mulheres, pessoas que estavam cansadas, que achavam que não dava mais certo, que não sabiam como fazer, porque não tem uma pessoa que pega na mão de forma genuína, de forma real, verdadeira, para ensinar como é que pode fazer, quebrar essa pedra sem ter que necessariamente usar uma marreta. Cara, existe uma dinamite. Você pode aplicar a dinamite e detonar a longa distância, você não tem risco, existe um controle remoto, existem as IAs, eu até brinco, mano, tem um slide no treinamento que chama IA agora. IA agora. E agora, que maravilha que tem IA. Vamos usar IA. Não quero usar IA, tá tudo certo, não se preocupe, você só precisa saber que tem. Se você não vai usar também, tá tudo certo. É uma questão de escolha. Escolha. É Escolha e uma, pronto. é Tá uma tudo certo. questão de escolha. Inclusive, falando sobre IA, nos programas passados eu tenho falado muito sobre a agenda do Confere, que o Confere ele criou, né, uma capacitação nacional nesse ano, para que todos os cores de todos os estados tivessem o mesmo conteúdo, fosse um conteúdo que fosse acessível às pessoas, porque geralmente os estados menores não tinham esses grandes conteúdos. E o IA é uma das grandes palestras com o Walter Longo, que está sendo ministrado de forma gratuita para os representantes comerciais, e daqui a pouquinho eu falo a agenda de maio para vocês que estão aí assistindo. E como disse o Átila, para quem quer realmente utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Se você acha que é desnecessário, não utilize. É isso. Apenas se permita conhecer. Eu acho que vale muito a pena isso. Ser representante é estar nessa evolução constante, né, Átila? É porque o nosso mercado está em evolução. Eu não tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente. Quando eu digo que vou para dentro da sala de aula dessa galera jovem, porque daqui a 3, 4, 5 anos eles vão ser consumidores potenciais dos produtos que talvez eu represente. Eles é que vão decidir a compra, eles é que vão entender o canal de venda. A gente está num mercado, e eu não sei qual é o mercado. Eu estou hoje focado muito em material de construção. Tem muita possibilidade para a gente evoluir o que a gente já faz há trocentos anos. Mas muitos anos para frente as evoluções vêm e eu preciso me permitir. Ou eu topo, ou eu não topo. Tá tudo certo. Não tem, sabe assim, não tem obrigatoriedade. Não, cara. Eu tenho um Toyota Bandeirante, mano, 98. O mecânico que conserta o meu Toyota Bandeirante 98 não é o mesmo que conserta o carro que eu uso no dia a dia, que não é o mesmo que vai consertar o meu carro elétrico. São 3 universos diferentes com o mesmo veículo. É um veículo, me leva e me traz. Tecnologias diferentes, momentos diferentes, profissionais diferentes. Está tudo certo. Eu só preciso entender se eu vou ser o do Toyota Bandeirante 98, se eu vou ser o do carro do ano, ou se eu vou ser o do carro do futuro, ou do presente, do próximo carro. Escolhe qual vai ser e fica onde você está. Está tudo certo. Não, ó, representante, pelo amor de Deus, não é para desesperar. Você está vivo até aqui? Está tudo certo. Você só precisa pensar o que é que você precisa fazer para continuar, se você quer evoluir, se você quer perpetuar, se você não quer, está tudo certo. Enquanto você puder escolher, escolha e assuma o ônus e o bônus da sua escolha. E se eu puder ajudar, conta comigo. Está aqui ó, tá em algum lugar aqui embaixo, não está aparecendo aqui, ó, o @Átila Mendes. Os contatos do Átila vão aparecer aí para você. Siga @Átila Mendes. Também fale com o Átila se você precisa de uma consultoria. Ou ainda, se você quer levar uma palestra para o teu encontro de representantes comerciais, vale muito a pena. E Átila, por favor, deixa aqui um recado para a gente. Isso eu não programei, tá? Saiu assim. Foi.
Eu queria que você deixasse um recado final para o representante que está ouvindo a gente. Você deu vários insights aqui, mas principalmente a gente falou muito daquele que não está disposto a enxergar as novidades. Mas e para quem está começando, o que você pode dizer para ele não desistir? Porque ele está lá começando mais um mês de maio, daqui a pouquinho maio está batendo na porta. E esse representante até agora, durante o início esses primeiros meses do ano, ele não teve o resultado que ele esperava. E ele está agora pensando assim, eu acho que essa profissão não é para mim. O que você tem de recado? Respira fundo. Houve pessoas que tiveram sucesso, que têm sucesso. Muda as mesas onde você está sentando para conversar. Se você estiver sentando numa antessala onde ninguém estiver falando nada, mas nada que seja minimamente bom e que você possa perceber que você é burro naquela mesa, você está na mesa errada. Você tem que sentar na mesa onde você percebe que o que estão falando você ainda não conhece, você ainda não sabe. Melhora o teu repertório. Busca ouvir e falar só com pessoas que queiram de verdade dividir coisas boas com você. Não emprenha pelos ouvidos. Tem muita gente boa nesse mercado para te ajudar. Eu sou um que posso te ajudar. Me manda mensagem, liga para mim, fala comigo, o que eu puder fazer para te ajudar, eu garanto que eu vou. Mas a principal coisa que você tem que fazer entenda que você está entrando num mercado maravilhoso. Você pode montar uma empresa onde você é todo o corpo necessário para a empresa. Você e sua energia começam uma empresa. Você começa do zero. Você não precisa comprar estoque, você não precisa comprar gôndola, você não precisa comprar espaço. Você, com seu intelecto, com a sua inteligência e com o seu desejo genuíno, sua ambição verdadeira de transformar a sua vida e a vida da sua família, você pode, sim, começar a conectar clientes. Porque o negócio como representação comercial é o seguinte, o segredo do sucesso. Pegar empresas boas, conectar com clientes bons, clientes com clientes, você vai fazer com que eles deem match. E tem que ser uma coisa boa para todo mundo. A gente não está falando de relação de dependência, a gente está falando de relação de escolha. O que eu quero dizer com isso? Você não pode depender de ninguém, ninguém pode depender de você. Vocês têm que escolherem estarem juntos. Escolham. Eu escolho estar aqui, eu escolho estar ali. Eu tenho que buscar esse mesmo sentimento para o meu cliente entender que ele vive sem a marca A vive sem aquele cliente. Mas quando eles escolherem fazer conexão, quando eles escolherem se juntarem, ninguém vai segurar. Porque você vai parar de estar discutindo coisas que são óbvias à maioria das pessoas e vai discutir coisas que estão naquela mesa que você ainda não faz parte. Olha para mim, eu vou repetir isso. Só essa vez, anota, escreve, pensa, olha, para tudo, esquece tudo que tu está fazendo e olha para mim. De tudo que eu falei, o mais importante eu vou falar agora. Se você está numa mesa onde as pessoas só falam mal dos outros, onde só se fala sobre o produto mais barato, onde se fala só sobre baixa qualidade, você está na mesa errada. Pula de lugar. Vai para uma mesa onde as pessoas falam sobre entregar um serviço melhor, sobre ser disruptivo, sobre fazer diferente, sobre não entender como as coisas funcionam. Essa mesa é a mesa que vai te estimular e te instigar a ser uma pessoa melhor. Sai da mesa onde você já sabe de tudo. Vai para a mesa onde você não sabe de nada. Melhora o teu repertório. Faz com que outras pessoas parem para te ouvir. Respeita o ouvido alheio. Se alguém parar para te ouvir, ele está te dando uma prova de amor. Ele está te dando o tempo que ele não sabe quanto tem. Nem ele, nem você. Então, faz bom uso do ouvido das pessoas. Se você fizer isso, o universo agradece e eu vou falar. Do jeito que eu tenho certeza que você acredita em energia ruim, você tem que acreditar em energia boa. Porque a energia boa, ela existe, ela contagia e ela reverbera. Faz isso. Manu, obrigado, viu? Obrigada a você, meu querido amigo, por nos contagiar com essa energia maravilhosa. Eu espero te ver em breve. Não fuja daqui. Esse programa está de portas abertas para você sempre. E para ninguém achar que eu estou no estúdio, vou virar aqui, estou numa loja, trabalhando. Parei para falar com vocês. Trabalhando no Ceará, no nosso querido estado do Ceará. Um abraço para toda essa equipe e essa família Mendes. Deu match. Deu match. Beijo para vocês. Obrigado, viu? Um beijo. Tchau, Sucesso. Valeu. Fantástico, né, gente? Uma injeção de ânimo para você que estava aí cabisbaixo, desanimado, começo do ano, né? A gente está chegando já no meio do ano, mas os primeiros meses do ano não foi muito fácil para ninguém, mas não desista, persista, siga em frente, principalmente mudando as suas rotas, seus caminhos, como foram os bons conselhos
do nosso querido amigo, representante comercial e palestrante Átila Mendes. Pessoal, para quem quer se desenvolver, continuar aprendendo sempre, vocês já sabem que o Sistema Confere Cores, preparou para vocês esse ano uma capacitação a nível nacional. Todos os estados estão sendo beneficiados com a palestra do Walter Longo sobre inteligência artificial. Para você desmistificar que a inteligência artificial é esse bicho de 7 cabeças ou que vai tirar o representante comercial do mercado, você tem que participar. Todo mundo que está participando dessa palestra tem me dito, Manu, é sensacional. Então eu quero que você, representante comercial, participe no seu estado, tá? Esse mês de maio tem uma agenda extensa. Confira no site www.confere.org.br, tá aí na telinha para que você veja a agenda completa e esteja por dentro. Se inscreva lá e não perca, tá? Comece essa atualização a partir deste mês de maio e faça diferença na sua profissão também. Eu te espero no próximo programa com uma entrevista maravilhosa e muito conteúdo para você. Até lá!